Olá, eu sou o Wagner Wilson, eu sou músico, cartunista e empresário. Estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Olha, todo mundo tem que conhecer a vida e o trabalho desse professor fantástico que é o Viktor Michalka. Ele fala russo e fala português muito bem. Ele ganhou um torneio mundial, né? É um campeão mundial de bola ao cesto. Escreveu mais de 100 livros, escreveu um monte de revistas com alimetria. Nas faculdades que ele lecionou, ele teve mais de 11 mil alunos e agora ele vai fazer 85 anos de idade em abril de 2026. Então, nós mostramos aqui dois convites que ele faz. Eu quero que todos que puderem participem. Grande abraço e até a próxima. Nós tivemos algumas entrevistas com esse fantástico professor Viktor Michalka sobre gestão executiva, mas hoje nós vamos falar dele como muito top. Professor, quantos livros o senhor já escreveu? Olha, eu acho que eu na realidade, né, falta de modéstia, eu não fiquei contando, e como eu comecei a escrever apostilas em 1958, nós estamos em 2025, e muitos, antes de se tornarem livros como esse seu, e sim, alguns que eu fiz depois, mas eu acho que as apostilas de 1960 e 1970 eram os nossos livros. Exatamente. Nós não tínhamos livros didáticos adequados. Eu acho que passou dos 100. E na realidade em várias áreas, principalmente matemática, física, e depois nas áreas de qualidade, de produtos, serviços, de vida, manutenção, erro humano, confiabilidade, estatística de um modo geral, pesquisa operacional. Só de pesquisa operacional escrevi 5 volumes diferentes. E nos últimos 30 anos, livros sobre liderança, sobre criatividade, sobre empreendedorismo, sobre trabalhabilidade, empregabilidade. E agora esse último aí que eu escrevi, que é um livro mais autobiográfico, mas é uma gratidão à vida, em que a gente mostra por que eu estou grato à vida. Porque em várias áreas que eu desenvolvi como professor, como escritor, como jogador de basquete, como gestor, eu tive um certo sucesso, ou seja, fui bem sucedido. Então agradeço porque eu não consegui em nenhuma dessas áreas ter um certo sucesso sem o apoio e ajuda dos outros, tanto orientando como fazendo uma parte do trabalho. Então eu acho que isso também, hoje seria mais fácil escrever livros para quem tem repertório, porque você tem um consultor. Você não precisa recorrer, olha, onde está o livro tal, não sei o que. É muito mais fácil perguntar, muito mais fácil receber uma resposta e encaixar dentro do texto narrativo que você quer fazer. Hoje, sobressaem-se os livros mais com ficção e fantasia do que com fatos, mas mesmo os fatos bem estudados, né, evitando distorções e falhas, é fácil de conseguir. E alguns fatos realmente não há como, vamos dizer, manipular, manusear. Se bem que tudo que é passado é sempre passível de ter algum erro, porque muitas vezes os registros não são completos. É verdade. Professor, olha, fantástico. Dizem que a pessoa nesse mundo, ela tem que ter filhos. Você já tem? Eu tenho. Já plantou árvore? Já há muitas. Um monte de árvore. E já escreveu um montão de livros. Isso então, mesmo. Tua missão foi mais do que bem sucedida aqui na Terra, viu? Parabéns, viu? Eu acho que o mais importante de tudo, realmente, quer dizer, é ter os filhos para eles terem os netos. Eu, muitas vezes, não entendia o que significa infinito. E eu acabei achando que uma maneira de interpretar o infinito era através do nosso DNA, que nós também recebemos DNA dos nossos antepassados, e de alguma maneira estamos representando os tataravós, e como também os nossos filhos e os netos vão levar alguma coisa da gente. Então, porque o infinito é algo que não tem limite. Então, desde que a civilização continue existindo,
assim nós vamos de uma forma, porque falar de infinito, quer dizer, de Via Láctea, de velocidade da luz, fica uma coisa difícil até de entender, mas isso é mais fácil. Quanto tempo vai se prolongar? Enquanto o Sol não explodir e a Terra, tudo que tiver na Terra morrer por falta de calor. Mas isso também pode acontecer, não sei quando, mas pode acontecer. Sem o Sol nós não vamos viver aqui na Terra. Certo. Professor, mas assim, você já, de imediato, como professor, diretor, você já achou que, através dos livros, né, poderia fluir melhor a educação? Porque você deu aula para milhares de alunos, que hoje, grande parte, é muito bem sucedida. Então, você deixou aí um legado fantástico aí, parabéns, viu? Eu inclusive, nesse livro, né, que já mostramos, nesse livro de Gratidão à Vida, eu tenho uma opinião que alguns não concordam, mas eu acho que ela está se consolidando, dizendo que o livro pode, alguns vão, olha, o livro vai acabar, vai ser tudo e-book, vai ser tudo digital. E o que eu percebo é que os futuristas mais sofisticados, que preveem futuro em várias áreas, a primeira coisa que fazem é deixar um livro impresso como herança. Claro que os mais sofisticados deixam um audiobook e um e-book nas 3 versões. Mas o fato que está comprovado que o ser humano, ele quer folhear. É verdade. Para ter um autógrafo, a gente quer num papel para guardar. É verdade. Um autógrafo dado no telefone celular não serve para nada. E o que é mais importante de tudo, eu acho que não há ainda uma ferramenta mais sofisticada do que o livro para você desenvolver a imaginação. Claro que um vídeo, um filme, ele também desenvolve, seja de entretenimento, seja de conhecimento, como foi feito um avião, um navio transatlântico, mas o livro, bem escrito, ele faz com que você imagine, né? O som, uma caverna, uma noite, uma tempestade, isso desenvolve a imaginação. Então, e principalmente um livro com várias palavras, vários sinônimos, faz você também ter um repertório maior, o que não é nada fácil, porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem ler, portanto vão aprender poucas palavras, portanto vai ser cada vez mais difícil a linguagem. Não sei se as pessoas estão entendendo, mas é a mesma coisa. Aprendi o português e tenho o domínio de 15 mil palavras, mas aprendi o inglês, só tenho o domínio de 1000 palavras. Ora, se você tem 1000 palavras e vai para um lugar que se fala inglês, você vai entender, sei lá, 10%, 20% da conversa, o resto você não vai entender. Nessa mesma situação, voltando ao português, se eu sei 5 mil palavras e o outro sabe 50 mil, vai ser difícil a comunicação entre a gente, porque ele indiretamente vai querer usar as outras 45 mil que eu não sei, eu não vou entender nem ele. E na realidade, aí é que começa, se você quer expressar uma ideia, às vezes as ideias são até... Qual é a diferença entre escutar e ouvir? Alguém pode dizer, não há nenhum, não, mas olha, ouvir é só ouvido, escutar é realmente estar prestando atenção ativamente. Então, mas qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Aí é sutil. Eficiência é quantas vezes você acerta uma coisa nas tentativas. Eficácia, mas você está fazendo isso da maneira certa? Então, e a efetividade é as duas juntas. Eu sou eficiente e eficaz, quer dizer, faço bem e faço certo. Então, mas as pessoas às vezes não entendem isso, né? E qual é a diferença entre teto e abóbada? Ah, não, as duas coisas são em cima. Não, não é bem assim. Exato. Então, o livro, ele vai continuar existindo, ele vai ser ressignificado, pode ser que não tenha mais tantos livros nas bibliotecas e coisas desse tipo. É claro que é vantajoso você ter certas coisas armazenadas digitalmente, mas eu acho que o livro de papel, apesar de ele ter esse malefício de ter que precisar de celulose, precisar de árvore, precisar fazer de tudo isso, ele vai continuar existindo como está existindo. Em alguns países, o livro, inclusive, está em crescimento, né? Lamentavelmente, no Brasil, nem as livrarias não estão subsistindo e praticamente todo mundo que faz livro hoje depende da Amazon, que compra praticamente todos os livros, né? Mas o livro didático, né? Que antigamente não havia, depois surgiram vários e agora estão se escrevendo poucos, né? E estamos vivendo uma civilização muito imediatista, forçada por argumentos como o TikTok. Eu quero ver uma coisa em 30 segundos, em 1 minuto.
quando para você adquirir um conhecimento profundo, tem que ser uma coisa mais lenta, mais vagarosa, mais assimilada, porque senão você não percebe nada. É verdade. Professor, você já me deu um montão de livros seus, né? Entre os livros que eu organizei, escrevi capítulos, escrevi próprios, hoje tem 27. Nossa. Tá? Esse daqui é um presente, não é nada tão bom quanto os que você me Não, mas veja, o tema, para começar, é fundamental. É muito difícil que as pessoas, mesmo o pessoal da área de recursos humanos, com todas as técnicas que existem, desenvolva uma gestão de desempenho adequada. E alguns nem fazem isso. E se não fazem isso, fica difícil planejar, organizar, estruturar qualquer tipo de negócio, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Então, em primeiro lugar, eu acho que você merece todas as láureas e os parabéns por ter feito mais um livro. Eu olhei rapidamente, estou recebendo hoje apenas o índice, mas abordando as diferentes situações de como promover um desempenho, uma avaliação de desempenho eficiente e eficaz. Então, olha, não sabia dessa sua qualidade. É verdade que hoje, eu que durante muito tempo usava isso, principalmente na área da qualidade, onde o desempenho seria não fazer retrabalho, o desempenho não fazer coisas quebradas, erradas. Eu cheguei a uma época, inclusive, não digo me tornar um especialista, mas uma pessoa que desenvolvia aquela temática, aquele método japonês chamado Pokayoke, que procurava, alguns até diziam, é um método contra a tolice, né? Um método contra o esquecimento, contra o erro humano. Dizer, olha, você pode ligar um fio a uma conexão assim ou assim, mas o certo é assim. Então, pintavam os dois lados para o lado certo. Inclusive, com o próprio carregador de telefone, você tem o lado certo e o lado errado. Às vezes as pessoas continuam colocando o lado errado e não carregam nada, né? Então, os japoneses aumentaram demais a sua eficiência quando passaram a fazer dispositivos, vamos dizer assim, livres do erro humano, né? Porque se fizesse do outro lado não encaixava de jeito nenhum. Então, acabava... por que as pessoas fazem erro? É a mesma coisa que às vezes perguntar assim, por que as pessoas às vezes deixam a chave do carro em cima do capô e vão embora? Se distrai por algum motivo, né? Quer dizer, e falar, aí vão embora e não sabem onde deixar a chave, né? Não sei se alguém entende essa situação desagradável, mas já deve ter acontecido com todo mundo, né? Sim. Então, muito obrigado pelo livro. Pena que você lançou esse livro em 2020, quando nós estávamos numa grande pandemia, assim. Mas também tem o lado bom, que as pessoas podiam aproveitar, ficar em casa e ler, aprender e depois aplicar quando acabasse o problema, né? Parabéns para você. Muito obrigado. E eu estou vendo que eu, indiretamente, falei muito disso, porque para você implantar um sistema, por exemplo, falar em qualidade, uma manutenção preventiva adequada, né? Quer dizer, então você tem que ter uma organização muito grande no desempenho, no controle dos vários equipamentos, se eles estão sendo realmente revistos. E hoje a gente vive uma situação com manutenção preditiva, onde quem faz isso é um software, ele vai te avisando, olha, isso aqui está faltando, tipo assim, você tem avisos que antes você não tinha, digamos, um controle remoto da televisão, como aconteceu ontem comigo, olha, a bateria tem mais só 10%, então estou te avisando, compre uma nova, porque a semana que vem você não vai conseguir ligar a televisão. Quer dizer, a gente não tinha essas vantagens antigamente, hoje a gente foi, como a gente abre o portão à distância e coisa do tipo, nós temos, você é do tempo e eu também, que a gente ia na televisão e tinha que levantar para trocar o canal. Exatamente. Depois veio o controle, agora a gente faz tudo com a voz, muda tudo, quer dizer, é um negócio fantástico, não é verdade? Mas eu acho que tudo isso é muito bom e com essa eficiência não melhorou só a qualidade do funcionamento, melhorou também a qualidade de vida. Quando você veio aqui numa conversa informal, você estava me dizendo que essas pessoas viviam até os 50 anos, faz 100 anos, depois até os 70. E agora, tanto você como eu podemos almejar, quem sabe, chegar a centenário, tá? Isso, exatamente. Por causa dos suplementos que nós tomamos todo dia. Sim. Eu penso que de manhã
eu tomo quase que um lanche antes de começar a comer um pão com alguma coisa, que não são 6, 7, é magnésio, é alho. Não é verdade? Verdade. Então, professor, eu vou humildemente me assuma, por favor. Aliás, essa é a parte, vamos dizer, as pessoas não querem assinatura só em livro, querem em camiseta, em bola de tênis, quer dizer, essa afetividade. Eu estive lá e está aqui. Às vezes é um rabisco, mas é uma comprovação. Então, talvez esse seja um dos itens pouco importantes, mas que vão preservar certos objetos, certas peças, como indispensáveis para nós. Eu acho que o livro além de ter cada um conhecimento que você tem que assimilar. Tá certo? Perfeito. Professor, gratidão mais uma vez, tá? Obrigado. Muito obrigado pela acolhida também. Obrigado. Internautas, assim nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Estou aqui com o meu professor Kendi, que já fez mais de 3.000 vídeos, e está me ajudando a iniciar essa promoção, essa divulgação dos eventos que eu gostaria de fazer e ter a presença de vocês em abril de 2026. Um no Mackenzie, no dia 4 de abril de 2026, de manhã, e outro no Wet n Wild, um parque aquático de um ex-aluno meu, o empresário Alain Baldassi. E nesses 2 eventos eu vou agraciá-los, a todos presentes, com esse livro, que é o assunto que eu queria divulgar, que chama-se Gratidão à Vida. E eu acho que todos nós devemos ter gratidão, e eu principalmente, de estar chegando aos meus 85 anos. E eu cheguei a esses 85 anos tendo realizado na minha carreira meus propósitos, atendido a minha missão, e como mostra a capa do livro, ter passado por 5 profissões diferentes. Ou seja, estudei, aprendi e me tornei engenheiro. Mas sempre gostei de lecionar, acho que era a minha vocação. Fui professor de muitos milhares de alunos. Gostava de esporte, então competi. E no esporte que eu mais me destaquei, fui no bolo cesto, tornando-me inclusive campeão mundial. Para poder dar um suporte às minhas aulas no início, escrevi muitos livros. Depois nem todos eram para as minhas aulas. Cálculo numérico, estatística, pesquisa operacional, depois criatividade, liderança, qualidade, manutenção, trabalhabilidade. Escrevi mais de 100 livros ao longo dessa minha existência de quase 65 anos de pessoa dedicada ao ensino. E aí tive a sorte de passar por uma outra atividade, ou seja, administrar uma escola de engenharia durante 9 anos, na realidade 13, porque também fui 4 anos vice-diretor, e depois o suprassumo como diretor cultural de uma fundação, a Fundação Armando Álvares Penteado, em que eu tinha relação com 6, 7 faculdades com saberes diferentes, direito, administração, arquitetura, comunicação, a engenharia, evidentemente. Então, eu gostaria muito de passar essa mensagem, que nesses próximos 3 meses a gente vai passar uma série de mensagens de como vão ser esses 2 eventos, como se inscrever e como participar, como chegar até lá. Então, estou agradecendo muito ao Kendi por estar iniciando esse processo e vou também explicar rapidamente o conteúdo do livro Gratidão à Vida. O livro Gratidão à Vida, ele conta 13 ações, atividades que me deram muita alegria. Eu começo evidentemente dizendo um inesquecível, que é como eu me casei. E essa mulher com quem eu me casei, Nilza Maria, minha esposa até hoje, com 61 anos de casado, me deu 3 filhos. Isso é um grande significado, quer dizer, um dos maiores legados, mais importantes da nossa vida, é termos filhos que depois nos dão netos. Discuto no livro justamente o significado do legado. E o legado a gente deixa no DNA. O DNA nosso, que nós recebemos, cada um de nós, dos pais, dos avós, nós passamos para os filhos e para os netos. E esse DNA não é apenas no aspecto físico, lamentavelmente até às vezes algumas deficiências de saúde, mas também fazem os nossos filhos, nossos netos pensar, sentir e agir de uma forma parecida com o que nós fizemos. Então, é muito importante educá-los. Isso realmente como nós também recebemos a educação dos nossos pais. E aí eu vou evoluindo até chegar
Há 13 tópicos diferentes que passam por como eu me tornei esportista competitivo de certo renome, como eu me tornei escritor, como eu me tornei palestrante, o que eu fiz de relevante como diretor cultural, e eu termino o livro com um pós-fácil, onde eu indico 13 formas que eu acho importantes para chegar a essa longevidade que eu tenho. Inclusive, a que mais me anima hoje é o último livro que eu li recentemente, de um famoso artista chamado Dick Van Dyke, que chegou aos 100 anos e lançou um livro, As 100 Regras para Chegar aos 100 Anos. Não também estou tentando rememorar o passado, mas sempre com vontade de ir para o futuro. E ele disse que a grande vantagem, eu até perguntei para a inteligência artificial, mas dessas 100 regras, qual que é a mais interessante, a mais importante? E a inteligência artificial, analisando o livro, disse, a mais importante são os reencontros. Por isso que eu estou marcando esses dois eventos, os reencontros que nos fazem pensar e relembrar dos grandes momentos do passado, fazem um bem-estar muito grande à saúde de cada um.